difícil, né? Exatamente. Inclusive, para alguns, eu estaria aqui hoje fazendo parte da cota. Entendeu? Eu sou o quadro da cota. É sério, gente, é assim que é. Eu já ouvi isso, entendeu? De pessoas me perguntando, mas você participa de não sei o quê, mas só você é dessa cor. Aí eu vou contar, então, eu vou contar essa coisa de cota para vocês. Tenho meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, né? Eles têm um grupo com um pessoal aí, tudo gente muito inteligente, assim, né? Do Brasil inteiro, que meu irmão conheceu um tempo atrás, um grupo que fala sobre tudo, né? E a gente é o grupo de WhatsApp que é minha terapia, né? E ali a brincadeira é que eu entrei por cotas, porque eu sou a mais burrinha deles, entendeu? Sempre vai ter um grupo. Aí o meu irmão fala que eu entrei por cotas naquele grupo. Sempre tem. Então, né? Tá? Cota Sempre por cota, tem. eu também estou por cotas em algum grupo aí. Alguém sempre vai estar fazendo parte da cota em algum lugar. Né? Então, e você vê aonde que as pessoas, como elas olham para as coisas, né? E como elas conseguem ver aonde que está isso. Quando a gente vai procurar, não, mas peraí, por quê? Não, são 4 pessoas, né, falando sobre yoga. Então, podia ser qualquer pessoa. Sim. Que entendesse sobre yoga, que tivesse dentro dessa percepção, que tivesse dentro desse estudo. Mas não, as pessoas se apegam nos estereótipos que foram criados, ou é o homem, ou é a mulher, ou é o negro, ou é o amarelo, ou é o branco. Não, vamos analisar isso no contexto dos grupos. Como que está formado esse grupo? Tem um pouquinho de cada um. Então, eu acho que assim, a gente deixa de aproveitar as conversas, né? As trocas, porque dependendo do que você fala, uma pessoa vai te jogar lá atrás. Mas o meu avô era negro e o seu pai é branco, então a sua branqueza tem dívida para pagar. Peraí, amigo. E falar sobre isso, o meu pai e minha mãe, eles são descendentes de italianos. Inclusive, o meu pai veio de Viana, interior do Maranhão, lá. Até hoje, Viana, para quem conhece Viana, é uma cidadezinha pequena. Minha mãe veio de Dom Pedro. Os dois são brancos. Pois é. Mas eram pobres, brancos pobres. Sim. Como é que eles chegaram a Brasília? Estudaram, se esforçaram. É aquilo que também no yoga nós chamamos de meritocracia kármica. É o mérito kármico. Punya karma. Punya karma é o mérito kármico. A punya karma é o demérito kármico. Eles se esforçaram. Mas eles se esforçaram porque eram brancos. Pelo amor de Deus. A minha avó é uma relação muito próxima. Mãe da minha mãe. Ela era Wolf, alemã, branca, olho azul. Ela, com 15 anos, foi dada para casamento. Ela não estudou. Ela sabia ler e escrever, que aprendeu com a vida, mas não estudou. Então, é a minha avó. A minha mãe teve uma infância muito difícil. Então, assim, as pessoas não enxergam, né? Isso. E eu também não fico fazendo disso a história da minha vida, porque a história da minha vida foi vitória, meritocracia. A minha avó, com tudo que sofria, ela criou muito bem os filhos, e a minha mãe também. Então, eu acho assim, muito complicada essa questão quando ela entra numa... É uma ideologia, né? E tanto que eles falam que é diferente a dívida histórica do racismo, né? Eles falam que são coisas distintas, né? Eu não entendo muito bem, mas eu ouvi, inclusive naquele vídeo que você mandou, Alexandre, a pessoa fala ali que são coisas distintas. Eu entendi mais ou menos assim que dívida histórica seria essa questão mesmo que todos os brancos têm, né? E o racismo, alguns, no caso. É isso mais ou menos que eu entendi ali. Mas a questão é assim, qual é o objetivo? Onde eles pretendem chegar com isso? O que eles querem com isso? E daí que eles não se enxergam como vítimas da artimanha do mal. É que esse mal que a gente fala, que está em combate constante com o bem, esse mal, ele não é um mal, ele tem muitos recursos, ele tem muita inteligência para manipular, para nos manipular
para Sim. tentar fazer com que a gente se afaste do bem. Ele tem muito mais inteligência do que a gente pode imaginar. A gente não pode ser inocente. Isso a gente tem que estar sempre atento. E nessas artimanhas vem. Eles querem perpetuar o sentimento de ódio que separa. Uhum. Então é um ódio constante, contínuo, porque para sempre essa dívida histórica vai ser paga quando? Tem chance disso ser pago? Nunca. Nunca vai ser pago. E assim, entra naquela questão que eu tinha falado antes. Se for avaliar quantas dívidas históricas existem na civilização humana, na história da civilização humana, nós, eu e a Juliana, como mulheres, em relação a vocês, por conta de milhões de homens que morreram em guerras. Pois é. Exatamente. Pois é. São A gente tantos pontos. nunca Não vai tem ter fim, fim. vai ser uma vida construída em cima de culpa. E não há liberdade, não há autorrealização com culpa. É a Exato. perpetuação da divisão do ódio, sempre. Quando lemos os Puranas, isso fica muito claro, que na verdade não é de hoje. Quando pensamos de forma muito linear, e isso nós aprendemos na escola, principalmente aqui no Ocidente, o oriental ele não pensa dessa forma. O oriental ele pensa de forma cíclica, que são as yugas. Basta ler os Puranas. Purana quer dizer antigo, são as histórias antigas da humanidade, daquela região lá do Oriente. Eles pensam de forma cíclica. Bem e mal sempre existiram. As batalhas entre a luz e as trevas, entre suras e asuras, sempre existiu. E há momentos em que os seres divinos estão no controle da humanidade e outros momentos em que os seres trevosos, os chamados asuras, seres demoníacos, é que estão no controle. Quando os demoníacos estão no controle da humanidade, o que acontece? É essa divisão, é colocar o ódio. Por quê? Porque eles se alimentam do ódio, eles se alimentam dessa energia de divisão.